Olá, meu amigo e minha amiga! Pergunta básica que eu te fiz no outro vídeo. Quando eu falo em responsabilidade civil, o que vem à sua mente? Responsabilidade civil é sinônimo de indenização? O que você acha? Quando eu falo de responsabilidade civil, eu falo, na realidade, de indenização e é só isso? Senhoras e senhores, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Agostini, sou um advogado aqui curioso que gosta de resolver problemas e nesse módulo estou tratando de curso de responsabilidade civil e aqui quero falar para vocês iniciar aqui essa abordagem falando o que é a própria responsabilidade civil. Então a pergunta que eu faço é, quando eu estou falando em responsabilidade civil, o que vai vir à sua mente? A palavra indenização. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas será que é correto falar que responsabilidade civil é só isso? Se resume a uma indenização? E vocês verão que não. A responsabilidade civil é mais do que isso, é uma ciência. Não é só indenização. Por quê? Porque a indenização é só uma das formas de reparação. Então, quando eu estou falando em responsabilidade civil, vocês vão ver que eu estou falando de responder. Responder por algo, responder por um dano provocado pelo agente. Então eu estou muito além de falar que é só indenização. Não, mas não é só indenização, Leonardo. Como assim? Realmente não é só indenização. E eu vou te comprovar para que você fique comigo aqui nesse vídeo até o final. Senhores, vejam só o que acontece numa determinada situação. O indivíduo está lá bêbado, de repente fura uma preferencial, bate outro carro e vai para cima do muro da sua casa. Destruiu o muro. Não te causou dano moral, não te causou porque só destruiu o muro, você nem estava em casa, então nem se assustou com a batida do carro, mas você vê o quê? Um dano material ali, o muro desconstruído. Esse indivíduo, quando questionado, fala, eu vou então reconstruir o seu muro. Você quer o quê? Que ele reconstrua o muro ou você quer um dinheiro para deixar o muro desconstruído? Você quer só que ele reconstrua o muro, restaura o chamado estado anterior das coisas, que lá no direito a gente fala do status quo ante, aquele estado anterior das coisas. Então, como eu estou buscando só a reconstrução do muro, eu tenho aqui a chamada reparação in natura, que é diferente da indenização. Eu estou tratando aqui não de uma indenização propriamente dita, mas sim da reparação ao estado natural da coisa. Reconstrua o muro. Só quando eu não posso atingir essa reparação anterior, voltar as coisas ao estado anterior, tal como se elas não tivessem acontecido, é que eu vou substituir essa reparação in natura, esse é o desejo da lei, pela chamada indenização, que é algo aproximativo. Eu não tenho como saber, ou na realidade voltar atrás daquela ofensa à moral, eu não tenho como, no caso da perda de um membro, da perda de um braço, trazer o braço de volta, aí sim eu tenho que resolver por meio de indenização. Tentar dar um valor em dinheiro para a vítima para que ela possa, de alguma forma, se sentir satisfeita com a reparação do dano que lhe foi causado. Então, muito cuidado, vocês vão ver comigo isso, que responsabilidade civil é muito mais do que isso. Viu que legal? Pois bem, agora vamos lá, continuando. Se está gostando, curta, compartilha e me diz aí nos comentários se você acha que indenização é sinônimo de responsabilidade civil. Eu também achava quando estava lá na faculdade e vi que não, estudando muito. Continuando, senhores, então vamos estudar essa dita responsabilidade civil. O que eu quero falar de responsabilidade civil? Para mim, quem me conhece, quem não está me conhecendo, dá uma olhadinha aqui no trabalho, na minha apresentação do canal do YouTube e também vê lá nos conteúdos que faço no Instagram. Se você não está me acompanhando no Instagram, acompanhe no @leonardoagostini76, que sempre posto conteúdos muito exclusivos e lá, como a plataforma é diferente, né, senhores, eu faço um conteúdo mais curtinho. Então é aquilo para as pessoas que querem aquela informação correta, mas aquela informação bem mastigadinha e direto ao ponto. Não dá para explicar muito, porque é o tempo do Reels ali, do Reel até de 1 minuto e meio no máximo, tento fazer de 1 minuto, 1 minuto e meio, então é bem direto ao ponto, né? Aqui não, aqui no YouTube eu explico muito pormenorizadamente, daquela forma que gosto, como se fosse uma sala de aula. Então isso aqui é uma sala de aula aberta. Pois bem, dito isso, vamos lá. O que eu estou falando quando estou falando de responsabilidade civil? Eu digo o seguinte, para quem não me conhece, vai saber que eu sou professor de Direitos e Obrigações há mais de 20 anos, tá? Eu leciono essa matéria há mais de 20 anos, na verdade é uma matéria que eu adoro. Por quê? Porque ela é uma matéria densa,
de difícil. Então, tem muitos alunos que estão aqui da graduação, você que me acompanha, tem muitos canais, tem muitas aulas sobre obrigações também no canal, dá uma olhadinha lá em obrigação própria terreno, obrigação civil, diferente de obrigação natural, o próprio conceito de obrigação, pagamento, formas de pagamento, dá uma olhadinha nisso, mas tá bom. Tá bom não, tá bom, né? Saiu tá bom aqui. Pois bem, mas aqui o que acontece? Quando eu estou falando de obrigação, eu estou falando aqui para diferenciar a obrigação civil de uma obrigação natural e de uma obrigação moral. Eu estou relembrando de vocês da existência de vários deveres na sociedade. Vocês vão concordar comigo que existem vários deveres na sociedade. Existem deveres morais, deveres espirituais, os deveres de cortesia e também o dever jurídico. Pois bem, quando eu estou namorando, não sei se os meninos fazem mais isso, né? Até porque eu não quero nem mais dirigir, infelizmente, né? Eu, na minha época, eu dirigia de carro, enfim, já dirigia desde os 12 anos de idade, tá? Não conta isso pra ninguém. Mas eu aprendi a dirigir acho que com 9 anos de idade, com os 12 eu já dirigia bastante. Era em cidade interior, outra época, eu já estou quase passando dos 50, né, senhores? Então, o que acontecia? Quando a gente ia namorar, você abria a porta do carro da sua namorada, queria impressioná-la com um gesto de cortesia. Isso era um dever de cortesia, que eu acho que não sei se hoje se faz mais ou não, mas enfim, para nós lá, né, criados naquela época, era um dever de cortesia. Existem deveres espirituais, quando você vai à igreja, né, seja ela o credo que você tenha, católico, evangélico, enfim, né, qualquer um dos credos, quando você vai à igreja, você está aqui estabelecendo ou está cumprindo um dever religioso, correto? Mas também existem deveres morais, que são aqueles deveres, né, de ajudar ao próximo, de respeitar os mais velhos, enfim, deveres éticos, de viver de uma forma honesta, né, correta, leal, que já são os princípios aqui do artigo 422 do Código Civil, quando está falando da boa-fé, mas enfim, é um dever aqui também aqui moral. Estes deveres não adentram no mundo jurídico, né? Eles estão ali para que nós tenhamos uma sociedade minimamente organizada. Agora, quando a lei fala esse dever é muito importante, ela fala o seguinte: além de obrigar você a respeitá-lo, eu vou impor uma penalidade caso você o desrespeite. E aí surge o dever jurídico, para quem trabalha lá no direito, na introdução ao direito civil. Pois bem, diante destes vários deveres, quando eu estou falando de responsabilidade civil, eu tenho aqui um dever jurídico, que se vocês pegarem o professor Sérgio Cavalieri Filho, que eu sempre trago ele, eu adoro, né? O professor Sérgio Cavalieri Filho faz essa distinção aqui na página 7 do seu livro, já no início do seu livro, ele está falando, existe um dever jurídico originário que é causado, que é aqui imposto a todos nós. Qual é esse dever jurídico? É o dever jurídico originário de não causar dano, não causar prejuízo, que advém lá dessa expressão aqui latina, muito vista por vocês, quem é aluno do direito e quem aqui é advogado vai saber dela também, o nemine ledere, não cause dano a ninguém. Então esse é um dever jurídico originário. Eu não posso causar prejuízo a quem quer que seja. Esse é um dever jurídico que vem lá desde o direito romano. Pois bem, agora, se eu causo esse prejuízo, se eu violo um dever, eu estou praticando o chamado ato ilícito, que vocês tanto conhecem, que é aquele ato ilegal que vai gerar aqui, que pode gerar um dano. Então, aqui eu tenho um dever jurídico originário, que é o de não causar dano, e quando eu violo esse dever jurídico originário, eu pratico o chamado ato ilícito. Surgindo a partir daí, vejam só aqui, senhores, um dever jurídico sucessivo, que é o quê? Olha as obrigações voltando aqui. A obrigação de reparar o dano. Então aqui, eu tenho um dever jurídico originário. Um dever jurídico de não causar dano a ninguém. E daí a lei fala, lá no artigo 186, no artigo 187, 186 ele está falando aqui do Código Civil 2002, antes da reforma, ele está falando então aqui de ato ilícito, e daí ele conecta com o 927, falando que quem praticou ato ilícito tem o dever de reparar. Vai lá para o 927. Então, esses são os dois nortes principais que você tem que acompanhar, o artigo 186 e o 927. Então, ele fala o seguinte: eu tenho o dever jurídico originário, não causar dano a outrem. Nemine ledere. Se eu violo esse dever jurídico originário, surge para mim automaticamente o quê? Um dever jurídico sucessivo, que é a obrigação de reparar o dano, independentemente da minha vontade. Então vejam só a seguinte situação. Exemplo muito simples. Exemplo de acidente de trânsito.
Eu tenho um dever jurídico de observar uma regra de trânsito. Não posso lá, estou olhando para o sinal verde, eu não posso aqui. Se o sinal estiver verde, eu prossigo. Se o sinal se estiver vermelho, eu paro. Quando eu avanço o sinal vermelho, eu cometi uma infração administrativa. E essa infração administrativa pode gerar o quê? Pode gerar, então, um acidente. Ou, gerando o acidente, se eu gerei o acidente e causei aqui um prejuízo material a terceiro, aquela pessoa que estava no sinal verde para ela, eu causei um dano. Então, eu violei um dever jurídico originário, que era não ultrapassar o sinal vermelho. Também violei esse dever jurídico originário, que era de não causar com a minha atitude, com o meu ato, causar um dano a terceiro. Pratiquei, então, o ato ilícito do artigo 186, descumpri a regra, causei o dano, aí surge automaticamente o quê? O meu dever a obrigação de reparar esse dano. E é aí que estamos, então, diante da chamada responsabilidade civil. Se você for ver e buscar lá no dicionário, você vai ver que a palavra responsabilidade origina-se do quê? Do latim responder. É responder por algo que encerra a ideia de segurança ou garantia de restituição ou compensação do bem sacrificado. Então aqui a obrigação, a palavra responsabilidade teria o significado de recomposição, de obrigação de restituir ou ressarcir. É por isso que digo o seguinte, né? Que uma das definições, essa definição é minha, tá, senhores? Então é uma definição muito simples, deixarei outras várias aqui para vocês no material anexo. Se você quiser, se você é aluno de graduação, se você é do direito e quiser um conjunto de definições sobre responsabilidade civil, coloque aqui nos comentários que eu vou repassar para vocês via, então, comentários aqui, esse material sobre responsabilidade civil, principalmente dos conceitos de responsabilidade civil. Mas aqui, o conceito simples é o seguinte: é uma obrigação imposta a alguém de quê? De reparar um dano por si ou por outro incausado, decorrente de um ilícito praticado ou de um risco a si atribuído. Antes era só o ilícito praticado. Hoje nós temos lá no parágrafo único do 927 o risco também criado pela gente. E em outras situações também, do 932, 933, do Código Civil, quando eu sou um empregador, respondo pelo ato do meu empregado, serviçal ou preposto, e quando eu tenho aqui a disposição de uma coisa, eu também respondo sobre isso. Então, eu estou assumindo o risco daquela coisa causar um dano. Então, a responsabilidade civil é muito mais do que a prática do ato ilícito só, né, responder por um dano por mim causado, mas também pode ser por outro incausado, decorrente não só de um ilícito praticado, mas também de um risco a si atribuído. Essa é, então, a ideia da chamada responsabilidade civil. Nós estamos diante aqui desse dever de reparar o dano. Muito bem, senhores. Se eu tenho esse dever de reparar o dano, eu vou aqui muito rapidamente, para finalizar esse primeiro conteúdo, aqui falar a necessidade de falar para você qual é a finalidade da responsabilidade civil. Senhores, se vocês me perguntarem qual é a finalidade é essa que eu expliquei nas cenas anteriores, é recompor o prejuízo causado à vítima. Mas além disso, essa função primordial, que é reparar o dano causado, nós vamos ver que existem outras funções também atribuídas à responsabilidade civil, que eu queria que vocês, quem quiser se aprofundar nesse assunto, vai dar uma lidinha lá no Projeto Civil, vai também dar uma lidinha no livro Funções da Responsabilidade Civil, do professor Nelson Rosenwald, que é um grande autor da atualidade da responsabilidade civil. Ele sim é uma das pessoas que mais estuda responsabilidade civil hoje. Enfim, existem várias funções para a responsabilidade civil. A primordial é reparar o dano, tá? Que é essa ideia da obrigacional, obrigação de reparar o dano. Mas além dela, existem ainda as funções preventiva e também pedagógica. Qual é a ideia da função preventiva? Senhores, na função preventiva, eu quero inibir a prática do ato ilícito. Eu quero aqui que esse ato ilícito não seja reiterado, não tenha continuidade, ou que não se agrave por uma omissão contrária ao direito, independentemente da
concorrência do dano. E aqui um exemplo bem interessante, tá? Bem interessante, eu não sei se você vai concordar, me diz aí nos comentários se você já ouviu falar dessa função preventiva e sabia qual é a extensão da função preventiva. Se você quiser que eu explore só mais a função preventiva, você vai demonstrar para mim que você está inscrito na minha página aqui no YouTube, vai também demonstrar que você está inscrito lá no @leonardo76 e vai comentar aqui, eu quero uma aula só sobre função preventiva. Aí eu vou estudar mais do que sei ainda, vou estudar propriamente isso e vou fazer uma aulinha especial para você sobre função preventiva. Pois bem, qual que é o exemplo que o próprio professor Rosenwald dá sobre a função preventiva da responsabilidade civil? Viu que ali nós estamos falando de inibição de prática, reiteração ou continuação, ou principalmente agravamento de uma ação ou omissão ao contrário do direito? A ideia da função preventiva aqui é a responsabilidade civil geralmente nasce com o dano, tá? Depois que o dano já está causado. E daí não tem o que fazer a não ser reparar o dano ou tentar recompor o estado anterior da coisa. Tá? Geralmente se resolve a situação numa indenização, porque eu não tenho mais como recompor o prejuízo causado. Eu fui lá e derrubei, tirei as fundações de um prédio, derrubei o prédio, fui fazer uma construção de um lado e derrubei o prédio ao lado, eu derrubei o prédio, tenho que reconstruir e, além disso, tenho que indenizar os moradores que tiveram perdas não só materiais, mas também morais ali, às vezes com uma perda de um ou outro ente familiar. Pois bem, o professor Nelson Rosenwald vai falar, além dessa função, que é a tipicamente reparatória, que eu só atuo depois do dano, eu quero atuar antes que ele venha a se instaurar. E daí veja que exemplo interessante. Eu tenho uma determinada fazenda, imagine uma situação que eu tenho uma fazenda, eu vejo uma questão de um incêndio acontecendo em outra área que pode vir a atingir a minha área e eu vejo aquele proprietário da área omisso dizendo, tá tudo de boa, tá tranquilo, imagina, fica tranquilo, isso não dá nada. O filósofo do danado, isso me irrita, tá? Que é o filósofo do danado, isso não vai dar nada, fique tranquilo, não acontece nada, não vai dar nada. Pois bem, o filósofo do danado fala que do danada, ele fala, não, isso não vai acontecer nada, nem se preocupe. Mas eu tô vendo que esse fogo está se alastrando. Mas por que ele fala que não dá nada? Porque ele não quer contratar uma brigada de incêndio particular. É uma situação de uma localidade rural que teria que contratar uma brigada de incêndio particular, uma empresa que viesse ali e contivesse aquilo, só que obviamente para conter aquele dano, conter aquele prejuízo potencial, ele vai ter que gastar para aquilo. E esse indivíduo não quer gastar. E o que eu faço que posso vir a sofrer a consequência daquele incêndio? Aquele incêndio pode se propagar e vir até a minha fazenda. Eu contrato e apago o incêndio. Contrato uma brigada de incêndio particular e apago aquele incêndio. Contrato uma empresa e apago aquele incêndio. Essa é a função preventiva do dano. Eu não espero acontecer, eu não espero ela atingir toda a minha área, destruir a minha casa, matar todo o meu gado, para daí só tentar recompor esse prejuízo, ir atrás do indivíduo para que ele me pague esse prejuízo, porque ele pode não ter dinheiro, porque a área dele também pode ter sido toda atingida e ele ter quebrado. Então, antes de sofrer esse prejuízo, eu atuo preventivamente. Essa é uma função da responsabilidade civil. No nosso modelo clássico, hoje, eu teria uma dificuldade em conseguir esse ressarcimento, porque o dano ainda não nasceu. Mas o projeto aqui, que é um projeto que eu até sugiro a vocês que leiam, quem gosta da responsabilidade civil, leia esse projeto, 4/2025, que está no Senado para ser aí discutido e pode virar a lei, enfim, aqui. Quando eu estou falando disso, o que acontece no projeto? Estou falando da função preventiva. Se esse projeto está aprovado, automaticamente eu consigo, então, fazer com que essa indenização preventiva seja aqui, esse custo decorrente de uma ação preventiva seja indenizado. Veja que interessante, você conhecia essa modalidade? Diz para mim aí nos comentários. Pois bem, e além disso, uma função pedagógica, Hoje nós temos essa dificuldade gritante em fixar o dano moral punitivo, aquela velha discussão dos grandes causadores de danos, de que haveria enriquecimento indevido, os juízes fixam indenizações pequenas para grandes danos, então aqui, porque ele não pode punir o agente, essa não é a função da responsabilidade civil, pois bem,
essa função estaria aqui relegada ao segundo, terceiro, quarto plano, dizendo que não é do nosso direito. Não, com essa nova modificação proposta aqui na mudança do Código Civil, nós teríamos também essa função aqui punitiva, função punitiva da responsabilidade civil. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui, então, dá uma olhadinha no artigo 186, no artigo 927, conta para mim nos comentários se você conhecia essas funções. Também conta nos comentários aqui para mim se você acha que a responsabilidade civil deve ou não se confundir com a indenização, e se você acha que não, o que você quer ver nos nossos próximos passos. Dá sugestão de temas, de exemplos que eu possa utilizar nos nossos próximos exemplos. Quem sabe eu penso um desses exemplos aqui, um desses temas sugeridos, e faço uma aula especial, ou utilizo inclusive você, se você autorizar, o seu nome ser veiculado nas aulas, para que eu utilize você com o seu exemplo e o seu nome dado na nossa aula ao vivo, na nossa aula gravada aí, como um exemplo das nossas aulas de responsabilidade civil. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, curta, compartilha. Vai lá no Instagram também, me segue no @leonardo_76 para que nós tenhamos aí o crescimento, o conhecimento da matéria responsabilidade civil. Até a próxima!